chegar até aqui. Mas glória a Deus, Deus te fez vitorioso nesta noite, neste dia, porque nós sabemos que é difícil, muitas lutas, muitos desafios, muitas coisas vêm até nós para nos tirar da presença de Deus, para tirarmos desse momento que Deus nos convida a estarmos com Ele. Porque se nós estamos aqui nesta noite é porque Deus nos trouxe até este lugar. Porque você não veio por você mesmo, mas você veio porque ama a Jesus. Quando nós amamos a Jesus, nós largamos tudo. Nossos afazeres em casa, nossos problemas, nossas dificuldades. Porque o maior desejo de Deus é quando nós estamos na sua presença. Porque o Senhor diz para cada um de nós: aquele que não ama a Jesus não serve para ser seu discípulo. E nós temos o maior mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas, acima dos problemas, das dificuldades. Muitas vezes nossos familiares chegam conosco: tu vai para a igreja hoje? Vou. Fica um pouco aqui comigo. Mas não é ele que está falando, é o próprio inimigo que fala através da boca dele. Ele está sendo usado quando as pessoas chegam com você: não vai hoje para o culto, fica aqui em casa. Aquelas visitas inesperadas, quando você está vindo para a igreja, chegando aquele momento de sair para a igreja, chega aquela visita lá. Aquele amigo, faz tanto tempo que você não via, aquele familiar que chegou de viagem, para roubar o seu tempo de Deus. Porque quando nós estamos firmes na rocha, não tem problema, não tem dificuldades que faz nos separar do amor de Deus, que vai nos tirar da presença de Deus, que vai fazer com que nós venhamos dizer não para Deus e sim para o mundo. Então, queridos, nesta noite nós iremos nos aprofundar, nós iremos entrar bem profundo no amor de Deus, nos rios de águas vivas que Deus nos oferece. Então hoje nós iremos nos aprofundar na ministração da semana passada, que fala sobre a obediência a Deus. A obediência a Deus é tudo para nós. Então, quando nós passamos a obedecer a Deus, tudo muda. E quando nós nos aprofundamos mais ainda nesse assunto, obedecer a Deus, nós iremos perceber que nós não estamos fazendo nenhum terço do que é obedecer a Deus, do que é fazer a vontade de Deus. Então, queridos, nesta noite eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, para você saber que nós estamos sendo falhos com Deus, nós estamos em dívida com Deus, nós estamos em dívida com os mandamentos principais de Jesus. Quando nós chegamos na presença de Deus, quando nós olhamos, quando Deus deixou lá os seus mandamentos lá para ser cumprido, aí passa para o Novo Testamento, Deus vem e transforma aqueles mandamentos todos em 3 mandamentos. Então a gente observa e diz bem assim: não, mas hoje eu não vivo mais pela lei, mas vivo pela graça de Deus. Glória a Deus, vivemos pela graça. Mas nós temos que observar que Jesus disse que Ele veio para cumprir a lei, cumprir os mandamentos de Deus. Ele transformou aqueles mandamentos em 3, mas os mandamentos, as leis permaneceram. Que nós observamos em João 14, versículo 15, que diz: se vocês me amam, vejam bem, se vocês me amam. João capítulo 14, versículo 15. Eu desafio a você parar e fazer uma reflexão onde você está.
você que está nos acompanhando, você que está nos seguindo nas redes sociais, glória a Deus. Então pare nesse momento e pergunte a você mesmo, pergunte de você se você está fazendo a vontade de Deus, se verdadeiramente você ama Jesus, porque Ele diz, se vocês me amam, aí Ele continua, obedecerão aos meus mandamentos, obedecer. Então obedecer é tudo, obedecer significa muito, é uma coisa assim que não tem tamanho, essa obediência que nós devemos ter perante a Jesus, perante Deus. Então nós temos que parar e nos perguntarmos, nós estamos obedecendo a Jesus? Eu amo verdadeiramente Jesus? Porque é fácil alguém chegar com você e dizer assim, você ama Jesus? Eu faço uma pergunta para vocês agora, vocês amam a Jesus? Vocês amam a Jesus? Vocês amam a Jesus verdadeiramente? Porque Ele diz que aquele que ama a Ele obedecerá aos seus mandamentos. O salmista, logo no capítulo 119, no livro de Salmos, versículo 5, vocês deixam a Bíblia de vocês aberta no livro de João, que nós vamos trabalhar no livro de João, para nós vermos que nós não estamos em linha com a obediência de Deus. Eu falo isso não somente para vocês, mas eu mesmo, porque eu disse que eu vou me especializar, me aprofundar nos ensinamentos onde Deus pede para nós sermos obedientes. Então, quando a gente se aprofunda, nós vamos ver as nossas deficiências, que nós não estamos cumprindo aquilo que Deus verdadeiramente pede para cada um de nós. Então nós temos o hábito de dizer bem assim, mas nós vivemos pela graça, não pela lei. Mas Jesus disse, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E o salmista diz, no livro de Salmos 119, versículo 5, ele fala, ele é bem claro, isso que nós temos que fazer. Quem dera fossem firmados os meus caminhos, é isso que nós devemos pedir de Deus. Ó Senhor, quem dera se fosse firmados os meus caminhos, na obediência aos teus decretos. Aos teus decretos. Teus decretos. Nós que conhecemos, como nós temos pessoas, advogados, doutores aqui, várias outras pessoas que conhecem, sabem que a obediência é tudo na vida pessoal de cada um de nós. Se hoje nós levamos a nossa obediência a cumprir o que um decreto de um governamental faz, por que nós não podemos cumprir um decreto, uma lei que o Senhor nos ordenou lá no passado, lá no princípio, quando Ele fez os mandamentos para nós cumprirmos? Leis, foi lei que Deus colocou. Agora eu pergunto a você, um decreto revoga uma lei estabelecida? Um decreto governamental elimina uma lei presidencial? Não. Então nós devemos observar que a graça, que nós vivemos pela graça, mas não aboliu as leis que Deus deixou para cada um de nós, para nós cumprirmos, porque o próprio Jesus disse, eu vim para cumprir as leis que estavam estabelecidas lá, para obedecer as leis e não para abolir. Então nós podemos observar que Ele não aboliu as leis, mas ele cumpriu as leis, e através que nós passamos a observar que Ele cumpriu, que nós também somos capazes de cumprir,
porque Jesus passou por lutas, por dificuldades, mas em nenhum momento ele deixou de obedecer o que o Pai tinha estabelecido. Aí o salmista fala: quem dera fossem firmados os meus caminhos. Ele puxa para ele: a quem dera, né, fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Para você ver, o salmista diz: se ele fosse, chegasse a obedecer os decretos, as leis que Deus tinha estabelecido, porque nós, homens e mulheres, nós somos falhos, mas nós temos dificuldade de chegar na presença de Deus e falar o que o salmista falou, para que Deus vier com seu poder sobrenatural sobre nossas vidas, para que nós venhamos termos força, termos coragem, porque o homem só anda na presença de Deus quando é corajoso, quando ele não é covarde, porque Deus, ele não ama os covardes, e só anda na presença de Deus quem é corajoso. Diga: eu sou corajoso, eu não sou covarde. Por isso que eu estou na presença de Deus para cumprir e não abolir o que Deus estabeleceu, as suas leis. Então nós podemos observar que amar a Jesus, como lemos em João, a seguinte desafiadora, é uma declaração que desafia qualquer um de nós, que ele diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, porque lei é lei, tem que ser cumprida. A gente vê que o governador coloca um decreto, nós cumprimos o que foi estabelecido, foi ou não foi? Porque se nós não estivéssemos cumprido o que foi determinado ali, nós teríamos sido o quê? Punidos, porque nós tínhamos sido desobedientes a um decreto. Agora você imagina se nós desobedecermos às leis de Deus, qual será a punição para nossas vidas? Se nós dizemos que amamos a Jesus, amamos a Deus, mas quando chega aquele momento de nós irmos para a casa de Deus, nós viramos as costas e damos espaço para o mundo, nós damos espaço para Satanás, dizendo não para Cristo e sim para o mundo. Não foi assim na semana passada? Quando nós dizemos sim para Jesus, nós dizemos não para o mundo. Não para o mundo, sim para Jesus. Então hoje eu desafio você a dizer sim para Jesus. Se você está aqui porque você disse sim para Jesus, então nós temos que plantar isso no nosso coração. Cada vez que nós dizemos não para o mundo, nós estamos dizendo sim para Jesus. Então nós temos que nos aprofundar cada vez mais e mais para cumprirmos as leis de Deus, essa lei que vai servir para nós lá no futuro, porque nós não somos do passado, nós somos homens e mulheres do futuro. Diga: eu sou do futuro, e nós iremos prestar conta, porque lá no futuro nós iremos nos deparar com um juiz, e ele vai nos julgar de acordo com essas leis que nós muitas vezes deixamos de cumprir, hoje. Então essas leis vão influenciar no nosso futuro, se nós iremos ser absorvidos ou não.
Porque nós somos conhecedores da lei. Somos ou não somos? Nós somos conhecedores da lei de Deus, que Ele deixou para cada um de nós. Pastor, só está sendo duro, mas Deus está me levando a conduzir essas palavras, esses ensinamentos. Não é questão de pastor ser duro, é Deus que exige de nós que nós venhamos falar aquilo que Ele determina na nossa vida, para que nós tenhamos consciência, para quando chegar lá no futuro, eu não sou ser pego por negligenciar aquilo que Deus determinou para a nossa vida. Porque se eu não falar para vocês, sou eu que vou ser cobrado. Eu que vou ser cobrado. Deus vai dizer bem assim: seu Augusto, eu não pedi para você falar isso, falar da minha lei para o povo? Sim, e por que você não falou? Olha para onde eles estão indo. Nós iremos sermos cobrados. Todos nós, como homens e mulheres de Deus, pastores, missionários, todas essas pessoas irão ser cobrados naquele dia. Porque hoje as pessoas estão sendo presas por questões materiais, não estão pensando no futuro, no mundo espiritual. Então, o que esta declaração nos diz? Você já fez essa pergunta? O que esta declaração nos diz? Faça a pergunta para o seu irmão. O que esta declaração nos diz hoje? Parece claro o significado, não é verdade? Parece claro o que esta declaração nos diz hoje. Para nós, o que isso vai influenciar lá no futuro? Muitas coisas. A tua salvação, você viver na eternidade com o seu Deus, o seu Pai, o seu Criador. É isso que nós estamos buscando, a obedecer a Deus. Então, o nosso amor por Jesus não é feito só de palavras, não é feito só de palavras, porque exige o quê? Obediência aos mandamentos de Jesus. E obediência é uma decisão, diga, decisão, acompanhada por um conjunto que permanece séries de atitudes, e depende de mim e de você essa decisão. Porque Deus, Ele não obriga ninguém a andar nos seus caminhos, Ele oferece, Ele convida. Agora cabe a cada um de nós decidirmos aonde nós queremos morar na eternidade. Nós queremos viver com quem na eternidade? Porque a caminhada com Cristo é cheio de... Quem lembra? A nossa caminhada com Cristo é cheio de... Não matarás, não roubarás, não furtarás, não desejar a mulher do próximo, não vai à festa, não toma cachaça, não faz isso, não faz aquilo. Cheio de não. E aí? É por isso que é difícil andar no caminho de Deus, porque a nossa luta é contra nós mesmos, contra a nossa própria vontade. Muitas vezes a gente quer vir para a presença de Deus, Senhor, a gente dá logo aquela desculpa, hoje eu não vou porque eu estou cansado, eu não vou. Aí o inimigo diz assim: opa, está cansado? Vou te visitar aí. Ele vai aplaudir, ele está aplaudindo quando você diz não para Jesus. Mas quando você diz não para o mundo, não para Satanás, há uma festa no céu que o Senhor faz para você.
porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, como ele fala. Então, o que é amar a Jesus? Pergunte do seu irmão: o que é amar a Jesus? O que é amar a Jesus? Amar a Jesus. A pergunta é muito importante, porque todos nós dizemos que amamos a Jesus, não é verdade? Todos nós dizemos que amamos a Jesus, mas existe pessoas também que dizem que não amam a Jesus. Ele fala logo claramente: eu não amo Jesus. Mas eu preciso me perguntar, então, se amo mesmo a Jesus, preciso me dedicar a ouvir Jesus falando para cada um de nós. Já que você está aberto a sua Bíblia no livro de João, vamos lá, livro de João, versículo 21, 14 e 21, João, capítulo 14, versículo 21. Vamos ver o que ele diz? Isso é Jesus dizendo. Não sou eu, não é o pastor Augusto, mas é o próprio Jesus que fala: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o quê? Que me ama, né? Aquele que me ama será amado por meu, e eu também amarei e me revelarei a ele. Você vê como ele exige de nós? Ele exige que nós venhamos a obedecer, né? Se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras. Meu Pai o amará. Nós viveremos a Ele, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Versículo 23 e 24. Então a gente vê que Jesus nos coloca assim uma posição para nós decidirmos: será que verdadeiramente eu amo a Jesus? É por isso que nós temos que perguntar: o que é amar a Jesus? Aí vem mais uma pergunta: quais são os mandamentos de Jesus? Você já se perguntou? Quais são esses mandamentos de Jesus? Quais os mandamentos de Jesus? Para nós conseguirmos identificar esses mandamentos de Jesus, nós temos que conversar mais com Ele, através da sua palavra, buscar mais ler, para nos esclarecermos quais são esses mandamentos. Se eu digo que amo a Jesus, dou provas deste amor obedecendo os mandamentos de Jesus. Obediência aos mandamentos. Você vê que o verbo obedecer, ele demanda de quê? De um objetivo. Um objetivo está bem claro: obedecer a quem? Precisamos obedecer a quem? Precisamos obedecer a quem? Diga: Jesus. Mas o verbo que pede outro complemento. Ele pede mais um complemento. Obedecer o quê? Obedecer o quê? Então nós temos que observar que a resposta é evidente, né, aos mandamentos de Jesus. Ele nos leva a conhecermos quais são as exigências
daqueles que diz que ama a Ele, obediência aos seus mandamentos, obediência a Deus. Então nós temos que observar que precisamos conhecer esses mandamentos. Diga para o seu irmão: precisamos conhecer esses mandamentos. Jesus mesmo nos diz que o meu mandamento é este. Diga: Jesus diz que o mandamento dele é este. João 15, 12, parte B. João 15, 12. Ame-se uns aos outros como eu os amei. Um deles. Então nós observamos que Ele nos coloca e nos ordena que nós temos que amar o nosso próximo como a si mesmo. E o primeiro qual é? Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Mas quais são essas todas as coisas? Tem mulheres que dizem assim: meu amor, eu vou para a igreja. Não, amor, não vai não, fica em casa. Vamos, né? Não vai não. No outro dia tu vai. Aí ela diz: tá bom, amor, eu não vou para a igreja, eu não vou buscar Jesus hoje. Vamos lá fazer. Aí vai fazer a vontade da carne. Ela ama a Deus? Ela está obedecendo esse primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas é dizer não para qualquer situação e dizer sim para Jesus, sim para Deus, sim para a igreja naquele dia para congregar. Então nós temos que dizer sim para Deus, sim para Jesus e não para o mundo, a vontade da nossa carne. Estão entendendo? Estão entendendo? Amém. Então diga amém. E aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Agora, o que é obedecer a Jesus? Pergunte do seu irmão: o que é obedecer a Jesus? Vamos chegando ao centro existencial do amor de Jesus, que o pastor Agnus prega muito, o amor de Jesus. Então nós estamos chegando a esse ponto. Será que eu amo mesmo a Jesus? Pergunte de você mesmo: será que eu amo mesmo a Jesus? Será que eu amo tanto a Jesus para chegar ao ponto de dizer não para qualquer situação e dizer sim para Jesus? Eu estou com problema, eu vou para a igreja buscar Jesus, porque Ele vai solucionar os meus problemas. Eu estou doente, eu não vou ficar em casa, eu vou para a igreja buscar Jesus. Eu não vou ficar dessa forma, porque eu tenho um compromisso com Jesus. Então todas as vezes que chegar aquele momento, você tem que dizer não para você mesmo, não para as várias opções e dizer sim para Jesus. Então, queridos, a síntese que Ele nos oferece é uma forma desafiadora. João 15, 10. João, capítulo 15, versículo 10. Vamos lá. O que ele diz? Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Poderosa, né? Lá no versículo 14, 15, 14: vocês serão meus
amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Numa palavra, obedecer às suas ordens. Nós passamos a sermos amigos de Jesus. Nós não seremos mais servos, mas seremos amigos de Jesus. Amigo, ele gosta de falar tudo para o seu amigo. Amigo para amigo, não tem aquele amigo confidente? Tem ou não tem? Que você fala tudo, você se abre, você abre o verbo, abre o coração, abre a sua mente e fala tudo para ela. Assim é Jesus. Quando nós passamos a conhecermos a Jesus e passamos a ser amigos de Jesus, nós temos um amigo que podemos confiar e falar tudo para ele, e pode ter certeza que ele vai guardar em segredo, só você e ele não vai colocar em jornal, porque até para falar as nossas intimidades nós temos que saber para quem. Para amanhã, a nossa rua, os nossos vizinhos, todos já estão sabendo. Jesus é aquele que guarda os nossos segredos, nossas falhas. Basta nós conversarmos com Ele. Amar a Jesus não é algo que se faça só com palavras, mas nós temos que fazer por atitudes, que exige a obediência aos mandamentos de Jesus. Como eu falei lá atrás, a obediência é uma decisão. Fale mais uma vez, decisão. Decisão. Acompanhada por atitudes. Amamos mesmo a Jesus? Depois de tudo isso, será que amamos verdadeiramente a Jesus? É isso que Ele quer, que nós venhamos aprender com Ele. Porque Jesus, Ele disse que Ele o quê? Era manso. Era manso nos seus ensinamentos. Ele tinha prazer em ensinar. Ele investiu o seu tempo em ensinar os seus discípulos. Nós podemos observar que ele passava tempos e tempos caminhando, sentando, falando parábolas, ensinando os seus discípulos. Então nós temos que observar que Jesus é um verdadeiro ensinador, um verdadeiro professor e psicólogo para nossas vidas, porque ele tinha aquela paciência de ensinar, e até hoje ele nos ensina, até hoje ele nos capacita. Ele tem o prazer, quando nós decidimos caminhar nos seus caminhos, ele tem o prazer de nos ensinar, de nos ajudar, até em nossas fraquezas ele vem nos capacitar, até em nossas fraquezas ele vem nos ajudar. Então nós podemos observar que amar a Jesus não é verbo que todos conjuguem. Amar a Jesus, não é todos que sabem conjugar esse verbo. Há pessoas que não amam a Jesus, embora passam até dizê-lo, eu amo a Jesus. Nós podemos observar que diz, aquele que me ama, obedece os seus mandamentos. Eu posso dizer, eu amo a Jesus, e depois estar lá fazendo coisas erradas. Aí eu me pergunto, será que eu amo mesmo a Jesus? Não amo, eu falo somente da boca para fora. Estou enganando a quem? A mim mesmo, porque a Jesus ninguém engana. Quem diz que ninguém engana ele, ninguém zomba dele. Então nós podemos observar que aceitar totalmente o seu modo de vida como nosso modo de vida, então poderemos experimentar
como o jugo de Deus é suave, como ele diz, que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Então nós podemos observar que nós iremos provar do seu fardo e provar também da sua boa, perfeita e agradável vontade. Então, queridos, basta nós nos aprofundarmos em tais situações que nós iremos perceber que nós não estamos ainda aptos a dizer verdadeiramente que amamos a Jesus. Queremos ser mesmo amigos de Jesus? Pergunte do seu irmão. Queremos ser mesmo amigos de Jesus? Veja bem, servos, discípulos e agora amigos. Então vamos retroceder aqui as declarações que Jesus falou sobre obediência. Amém? Em João 14,15 nós observamos, eu quero que vocês inculquem isso, guarde no seu coração. Diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14:21 diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me revelarei a ele. João 14:23 se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras. Meu Pai, vamos? Que mais? Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Em João 15:12 diz: amem-se uns aos outros como eu os amei. João 15:10 diz: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e o seu amor permaneço. João 15:14 vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Coisa linda, né? Jesus, ele pega e oferece um banquete para nós aprendermos, para nós decidirmos o que nós queremos realmente. Então nós temos que passar e ver que obedecer a Deus é o que? É uma forma de relacionamento. Diga, obedecer a Deus é uma forma de relacionamento. É o que? De dependência com Deus. De dependência com Deus e de você poder agradar o seu Criador. É lindo isso, né? Falar como Deus, Ele espera que nós sejamos. Queridos, não tem explicação. Quando eu comecei a ministrar sobre a obediência, falar sobre a obediência, Deus me cobrou de uma tal forma que eu deveria me aprofundar para transmitir para vocês, porque Ele ama cada um de nós. Ele nos quer nos vermos bem e no futuro morando com Ele, porque assim Ele diz: eu irei para junto do meu Pai para preparar morada, e um dia eu voltarei e pegarei cada um de vós para morar no paraíso. Mas nós temos que observarmos o que Ele quer que nós venhamos fazer, o que Ele quer que nós venhamos colocar em prática para vivenciarmos
tudo isso que Ele prometeu lá no futuro. Porque, queridos, Ele nos ensina. Esse livro que você está na mão é um livro que você tem que pegar, fazer carinho nele todos os dias e dizer: Senhor, aqui é a Tua palavra, me ensina a caminhar em Seus princípios, me ensina a caminhar embaixo das Tuas leis, dos Teus mandamentos. Me ensina, Senhor, porque é difícil. Nós temos que ser realistas com Deus. Senhor, é difícil, mas para Deus não é impossível. Quando nós colocamos diante de Deus, Deus vem nos aperfeiçoar através do seu Espírito. Amém? Então, meus queridos e amados irmãos, na semana passada eu citei o nosso patriarca Abraão como forma de obediência. Amém? Então, eu mostrei para vocês que Abraão obedeceu até certo ponto a Deus. Depois ele desobedeceu. Mas Deus, depois do que? Trouxe ele novamente para os caminhos da obediência. Quando Deus colocou ele à prova. Quando ele chegou e disse bem assim: Abraão, toma o teu filho Isaque e leva para o monte Moriá e lá sacrifica-o. Deus estava levando ele novamente para os caminhos da obediência. Assim, muitas vezes, queridos, nós passamos por lutas, por dificuldades, porque nós paramos de trilhar os caminhos da obediência. Aí Deus, Ele pega, nos coloca à prova, para que nós venhamos voltar aos caminhos da obediência. Nós passamos por lutas, por dificuldades, por doenças, tristezas, amarguras, dores, mas é o Senhor nos convidando: volta para mim. Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus e virei. É isso que Ele quer fazer para cada um de nós. Ele quer vir sobre nós, Ele quer vir sobre a nossa família, Ele quer vir sobre o nosso lar, Ele quer vir sobre o nosso trabalho, para que nós voltamos a trilhar os seus caminhos, a fazer a sua vontade. Porque muitas vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus, nós queremos fazer as nossas próprias vontades. Muitas vezes nós vamos tomar decisões na nossa vida e nós não perguntamos: Senhor, é a Tua vontade? Quando nós tomamos decisões precipitadas, sem consultar a Deus, muitas vezes nos leva a dores, sofrimentos, angústias, tristezas, mágoas, decepções, traumas, etc, e muito mais. Porque nós não estamos trilhando os caminhos da obediência. Então, meus queridos e amados irmãos, hoje Deus nos convida a voltar à obediência. Todos os dias Deus nos convida a voltarmos aos caminhos da obediência. Nós podemos observar que Abraão, quando ele decidiu voltar para os caminhos da obediência, tudo mudou e tudo correu bem na sua vida. Agora eu vou mostrar também outro personagem, que ele andava nos caminhos da obediência, mas chegou um momento que ele trilhou os caminhos da desobediência e não mais retornou aos caminhos da obediência. Quem já leu a história do rei Saul? Rei Saul. Você vê ele quando foi escolhido para ser rei,
quando ele passou a obedecer o profeta de Deus, que Deus falava através do seu profeta, tudo ia muito bem. Mas chegou aquele momento que Deus falou através do seu profeta para ele ir e exterminar uma nação ali. E ele fez tudo pela metade. Ele não obedeceu 100% a Deus. Quando Deus falou, vai e extermina o reinado de quem? Quem sabe? Malequitas. Ele foi lá e exterminou. Mas Deus tinha dado uma ordem para ele: vai e não trazes nada. Nada. Saul foi, exterminou e trouxe bois, os bens dos amalequitas. E ele não voltou novamente a trilhar os caminhos da obediência, porque ele desobedeceu a Deus e não fez o que Deus tinha pedido para ele fazer. Assim somos nós. Deus, quando nos ordena, nós temos que fazer por completo. Não podemos usar meio termo. Se Deus diz faz isso, eu não vou fazer a metade, porque Deus, ele não quer ninguém pela metade. Deus não quer você pela metade, ele quer você por completo. Amém? Diga para o seu irmão: meu irmão, Deus não lhe quer pela metade. Deus não lhe quer pela metade, ele quer por completo. Corpo, alma e mente. Corpo, alma e mente. Corpo, alma e mente. Para você poder dizer, eu amo a Jesus, ele quer você por completo. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor nesta noite. Glória a Deus. Você coloca de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Levante suas mãos para os céus e faça uma declaração: Senhor, nesta noite eu decido andar e obedecer os teus caminhos, as tuas leis, os teus mandamentos. Abençoa-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, a voltar para os teus caminhos, a voltar aos teus princípios, a voltar a conviver e ter um relacionamento íntimo e ter uma intimidade, para que eu possa dizer: eu sou amigo de Jesus. Eu sou amigo de Jesus. Jesus é meu amigo. Eu confio a minha vida, a minha casa, o meu trabalho, tudo que eu tenho, eu confio para Jesus, porque tudo isso pertence a Ele. Eu sou somente um administrador, eu sou um mordomo do reino de Deus. Então ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor. Eu não tenho forças, eu não posso sozinho, mas com o Senhor eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor. E começa a declarar a Ele, começa a declarar, diga: eu, em nome de Jesus, eu decido, eu quero voltar aos caminhos da obediência. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me, meu Pai, abençoa-me, Senhor. Traz de volta, Senhor, traz de volta, meu Senhor, a tua essência para a minha vida. Eu quero ser, Senhor, um homem, uma mulher segundo o teu coração.
para não fazer mais a minha vontade, não fazer mais a vontade da carne, mas eu quero fazer a tua vontade, somente a tua vontade, porque eu sei que irei viver na eternidade com o Senhor. Quando eu passar, eu decidi andar na tua obediência. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem sobre o teu povo, vem sobre a tua igreja, meu Deus, inunda, meu Pai, essas vidas, ó Deus, que estão aqui presentes, inunda, Senhor, as pessoas que estão nos acompanhando, meu Deus, essas pessoas que estão aí do outro lado, Pai, vai abençoando, meu Deus, vai derramando sobre elas, Pai, um espírito de obediência, meu Deus, um espírito de obediência, Pai, para que elas possam provar, Senhor, a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Abençoa poderosamente, ó Pai, para que nós venhamos, ó Deus, a partir de hoje, Senhor, obedecermos ao Senhor, somente ao Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos abençoa, Pai. Abençoa, Senhor.